Eu queria dizer uma palavrinha enquanto chega a atriz dirigida para os responsáveis do grande organizador desta sessão, que eu cumprimento a pessoa do professor Mira Amaral, mas cumprimentando todos os demais, para que tomaram esta iniciativa, que é uma iniciativa que Belém acolhe, a Presidência da República acolhe com muito gosto e com muita honra, e que é uma evocação de Francisco Sá Carneiro e de Senua Becassis. E é uma evocação feita por dois jovens que personificaram precisamente as duas figuras num filme e que vão dar o seu testemunho da leitura que fazem do perfil psicológico e também da vida, muito intensa, infelizmente, meteoricamente muito curta, quer de um, quer de outro, como sabem, nos deixaram muito novos, muito novos. Deixaram nós amigos e deixaram o país. Posso? Faz favor. Bom, então vou para aí. Estou um bocado nervosa agora. Bom, primeiro deixa-me dar um beijinho aí. Estava a dizer que as primadonas chegam sempre. Tudo bem? Eu peço imensa desculpa. Mas bom, eu agora muito para típico nesta primeira... contribuir para esta conversa, vou tentar ser rápido e dizer como é que eu vi o Francisco, a Senu, os dois, como é que a sociedade reagiu e o que é que porventura teria sido Portugal se não tem havido camarato. Bom, primeiro, eu conheci-os mais ou menos ao mesmo tempo, mas separados um do outro. Conheci o Francisco Sá Carneiro em 69, eu tinha 21 anos, e conheci a Senu em 70, tinha 21 e meio. O Francisco Sá Carneiro conhecia porque ele era deputado da ala liberal, candidatou-se em 69, e o grupo a que eu pertencia, que depois havia de estar com ele também na SEDES, foi uma associação para o desenvolvimento económico e social, que não chegava a ser um partido, mas gostaria de... e conheci-o com outras pessoas, como o António Guterres, que também estava nesse mesmo grupo, na minha geração. O Francisco tinha uma relação muito próxima com esse grupo de jovens, reuníamos muitas vezes, e reunimos muitas vezes antes do 25 de Abril. Como é que era o Francisco? Para fazer uma homenagem à verdade, eu tenho que dizer, quer no caso do Francisco, quer no caso da Senu, ambos estiveram casados antes. E a mulher do Francisco e o marido da Senu tiveram um papel importante na vida de um e de outro. Já não entro na parte que interessa para o filme, que é a segunda parte da vida. O Francisco Sá Carneiro vinha de uma família muito conservadora do lado da mãe, muito ligada à ditadura, e vinha do lado do pai de uma tradição liberal. O pai era um advogado liberal, também conservador, mas não tão conservador como a mãe, que era uma ativista social. Era irmã de um dos governantes de Salazar, mas era uma ativista social, era vereadora da Câmara do Porto, numa altura em que as mulheres não eram vereadoras de coisa nenhuma. Ele, desde sempre, está muito virado para a política, através da advocacia, através da militância católica. Ele era muito católico progressista, isto é, católico muito avançado para a época, e muito apoiante do Bispo do Porto, que a certa altura, por uma polémica com Salazar, ficou proibido de voltar a Portugal. E uma das grandes campanhas de Francisco Sá Carneiro é o regresso do Bispo do Porto. Portanto, chega à política pela via católica avançada. E logo que pode envolver-se na política, acaba por se envolver. E em 69 aceita um convite, através de um amigo comum, de Pinto Leite, e de num outro grupo grande, em que entrou também Francisco Pinto Balsemão, para entrar na ala liberal, para mudar o regime por dentro. Acreditava nisso. Desiludiu-se rapidamente e depois saiu deputado. Ele era psicologicamente assim, era uma pessoa muito forte, do ponto de vista psicológico, de um grande caráter, com fortíssimas convicções, uma personalidade indomável. Isso é uma coisa que é muito marcante nele, e aqui já foi dito. Ele achava que era assim. E era inflexível. Mas ao mesmo tempo é curioso, era muito hábil do ponto de vista tático. Quer dizer, sendo inflexível nas ideias, no entanto, taticamente, era muito intuitivo naquilo que em cada momento devia fazer. Ficar, sair, contestar, deixar de contestar tanto. Era um orador pré-televisão.
pré-televisão. Eu não sei como é que ele seria neste domínio mediático. Ele era o contrário do líder populista. Era o contrário. Eu lembro dele num comício, na primeira campanha eleitoral da AD, que era formada pelo PST, CDS, PPM e Reformadores, chovia a cântaros no Terreiro do Paço, as pessoas estavam encharcadas e ele dissertava num discurso de 1 hora sobre a situação no Afeganistão. Era indiferente a questão das pessoas estarem com frio, estarem com chuva, era o contrário do líder populista. E por isso não era muito impressivo na televisão. Não era. Era muito bom no debate e no contacto pessoal, era muito bom em alguns comícios, era muito bom em conselhos nacionais, não era, mas também Mário Soares, que era um brilhantíssimo em comícios, também não era um vulto televisivo. Naquela altura a televisão não tinha peso real em termos políticos. E quando tinha uma convicção, essa convicção era assim mesmo, fosse popular, fosse impopular, gostavam, não gostavam, e ia-se embora. E várias vezes saiu e depois voltou quando entendeu que podia voltar. E ninguém o demovia disso. Ninguém o demovia. Eu tentei em vários congressos, num deles, fazer as pazes entre ele e outro setor, quando uma parte do partido saiu, e por 2 vezes o partido teve decisões profundas, os deputados partiram-se ao meio e ele ficou na sua. Era assim. Tinha um olhar muito impressionante, que era um olhar, um estirão de águia e outro de falcão, porque tinha os olhos concentrados, havia uma concentração dos olhos e o olhar era muito impressionante, tinha que estar perto dele para ter essa noção. Era um orador muito preciso, os discursos eram curtos, ia direto aos assuntos, era assim, mas depois tratava-os com a dimensão que entendia que devia tratar. Era um líder, apaixonava os seus apoiantes, apaixonava. E teve uma vida política cheia de peripécias, porque no seu próprio partido e fora dele foi muito incompreendido. Praticamente só chegou a ser incontestável no fim da sua vida. Então ele perdeu várias vezes, ou teve de negociar contra feito várias vezes, afasta-se durante a Revolução por discordar da Revolução, acha que Portugal vai cair numa solução radical à esquerda que ele não aceita, portanto está muito doente, ele era uma pessoa com uma saúde muito frágil, teve um desastre automóvel que agravou já um problema que tinha e que o obrigou a ser operado em Londres e a ficar fora durante o período da Revolução. Depois, já primeiro-ministro, tem um acidente automóvel que o obriga a ficar com uma gola, com um problema de coluna e longos períodos a trabalhar deitado, enquanto primeiro-ministro, que era uma limitação muito grande, tinha essa fragilidade, mas que contrastava com uma força psicológica brutal. Bom, e foi muito contestado, foi contestado de fora, foi contestado de dentro do partido, teve muitas dificuldades, que foi ultrapassando à força realmente de uma grande afirmação. A homenagem que eu presto à mulher, a Isabel Sá Carneiro, foi que no período, que é o período inicial de envolvimento dele na política, antes e depois do 25 de Abril, isso no período em que está doente, e tem uma recuperação muito lenta e difícil no estrangeiro para voltar, ela acompanha-o permanentemente. Depois tem dificuldade de o acompanhar a seguir. Vivia no Porto, a família era do Porto e, portanto, ele fica em Lisboa, não direi praticamente sozinho, mas fica mais sozinho em Lisboa a partir de 1976, 77. 76. Bom. A SNU, já aqui foi dito, encontra um português num estudo no estrangeiro. Ela era o cruzamento de influências sueca e dinamarquesa, era uma jovem muito independente, na tradição nórdica, naquela altura, quando a sociedade portuguesa era muito conservadora, de uma família muito rica, com uma atividade ligada a jornais e a publicação e a editoras, e que vem lançar uma editora em Portugal, que é uma temeridade, uma nórdica, chega a Portugal, sociedade conservadora, fechada, com uma ditadura, com censura, e decide lançar uma editora livre, independente e contestatária, a Dom Quixote. Era muito inteligente, de uma inteligência também, como o Francisco Sá Carneiro, os dois, muitíssimo inteligente, o que os atraía bastante. Era uma pessoa que aparentemente
esfíngica, mas muito afetiva, como o Francisco Sá Carneiro, aparentemente duro em muitas posições, mas muito afetivo. Era uma pessoa muito determinada, como o Francisco Sá Carneiro. O seu caminho era o seu caminho, que conheceu rapidamente toda a classe política portuguesa, que a admirava. Por exemplo, Mário Soares admirava-a imenso. Todos os que contactavam com ela admiravam. A creche, aspecto que não é essencial, mas ajuda, que era lindíssima. Era lindíssima, de uma beleza assim distante, assim um olhar, era um olhar que parecia estar sempre no infinito, ultrapassava as pessoas com quem estava a falar, os interlocutores. Ficava-se na dúvida sobre se ela estava a pensar noutra coisa, qual era o horizonte que ela fixava. E muito ativa. Publicou os discursos de Fidel de Castro numa altura em que era proibido, publicou tudo que se pudesse imaginar, embora ela fosse social-democrata. Publicou de marxista a anarquista, tudo. E nos escritores portugueses, mais depressa de esquerda do que de direita, tinha um ambiente muitíssimo bom. Além de que conhecia, pela atividade editorial, tudo o que havia de escritores na Europa. Tudo. Conhecia mesmo, era íntima mesmo de alguns grandes escritores. E às grandes feiras internacionais e tal. Eu conhecia numa circunstância muito curiosa, que coincide praticamente com o começo da paixão do Francisco Sá Carneiro com ela. A paixão, diz-se, passa por 3 pessoas. Por uma que ainda é viva, e muito viva, a Conceição Monteiro, que foi secretária de Francisco Sá Carneiro durante todo o tempo, e foi de uma lealdade e além da lealdade pessoal e funcional, realmente de um apoio afetivo ilimitado ao Francisco Sá Carneiro. Uma outra pessoa, que foi a Dina Alhandra, e que foi uma militante do partido, que numa altura em que se falava pouco línguas, falava muito bem inglês, porque trabalhava para uma empresa sueca, e eu penso que até falava também sueco, e que se estava muito bem com os países nórdicos. E de uma terceira, Natália Correia. Natália Correia, uma grande escritora, uma escritora muito independente, muito livre, e que adorava o Francisco Sá Carneiro e adorava a Senu. E aí foi feita uma ponte. E feita a ponte, naturalmente, que eles se apaixonaram instantaneamente. Eu também concordo que a Senu já admirava o Francisco antes de se ter apaixonado, porque já tinha publicado, logo a seguir à estabilização, ao começo da estabilização pós-revolucionária, publicou um livro de cada um dos líderes partidários. E publicou um livro do Francisco Sá Carneiro, como publicou um de Mário Soares, como publicou um de Álvaro Cunhal. E eu penso que logo aí, na publicação do livro, há qualquer coisa nela em relação ao Francisco Sá Carneiro. Mas a paixão surge verdadeiramente na primavera de 76, ou pelo menos explicita-se. Por essa altura, a convite da Senu, eu estava a publicar as minhas memórias. Um pouco estranho, como imaginam, com 27 anos de idade, estava a publicar as memórias. Para a Feira do Livro de 1976. Em que contava, bom, claro, a infância, a aventura, mas sobretudo contava a aventura do Expresso, o Expresso é anterior ao 25 de Abril, e foi importante na viragem para o 25 de Abril, e o nascimento do partido. E o período revolucionário. E então eu ia escrevendo, ia dando os textos à Senu. E a Senu levava para casa. E depois aparecia-me uns dias mais tarde com uns apontamentos a lápis sobre os textos. A dizer, isto talvez seja melhor não contar já, isto talvez corrigir assim, isto fazer assim e tal. E eu disse, a Senu sabe bem o que se passa, mas saber tão bem o que se passa na vida do partido e ter a opinião tão firme sobre o que se publica ou não. E comecei a perceber que alguém estava a ler os textos, que não a Senu. E que esse alguém era o Francisco Sá Carneiro, que não era difícil. Bom, era uma altura muito difícil, o partido tinha tido a primeira cisão, tinha tido uma derrota fragorosa nas eleições de 76, era uma situação muito difícil. O Partido Socialista era o partido liderante, Francisco Sá Carneiro estava, portanto, a reconstituir o partido. E eu disse francamente, Senu, diga-me uma coisa, está a mostrar isto ao Francisco Sá Carneiro, o Francisco Sá Carneiro não quer que eu publique isto, mas eu falo com o Francisco e não há. E não houve memórias, eu falei com o Francisco é cedo, espera um bocadinho, não houve memórias. É por essa altura, na primavera de 76, que se torna explícita essa paixão.
E a primeira vez que eu me lembro do Francisco Sá Carneiro aparecer com a SNU, em casa do Francisco Paulo Simão, no fim do verão de 1976, num aniversário em casa, penso do próprio Francisco Paulo Simão, no início de setembro, aparecem pela primeira vez juntos. Já antes, em embaixadas, em julho, tinha havido um cruzamento, mas aí passa a ser uma realidade assumida. Como é que a sociedade reage? O pior possível. A sociedade era muito conservadora, quando digo a sociedade o pior possível, foi, setores da Igreja. Não esqueçamos que já depois da morte de um e de outro, há uma figura do episcopado português que faz uma homilia em que critica Senhor Abcacis. Não esqueçamos que num debate eleitoral legislativo em que Francisco Sá Carneiro não foi substituído por Diogo Freitas do Amaral, com o líder do Partido Socialista, que era uma pessoa aberta, o Dr. Mário Soares, ele chama como tema de debate a situação conjugal do Dr. Sá Carneiro, para criticar. É uma figura de esquerda que entende que, na opinião pública, aquilo ainda era chocante. Mas no próprio partido, houve discussões, na frente de Francisco Sá Carneiro e sem ser na frente dele, porque ele cortava cerce, a que eu assisti, em que figuras da esquerda do partido, mas muito conservadoras do ponto de vista comportamental, que foram muito violentas no início dessa relação. Portanto, é preciso ver, a sociedade portuguesa era uma sociedade que estava à distância de poucos anos da mudança de regime. E as mudanças de valores são muito lentas, nomeadamente na parte não metropolitana, na urbana, que ainda era muito importante no final dos anos 70. Francisco Sá Carneiro e SNU morrem em 1980. Agora, como é que foi importante esta paixão para os dois? Bem, eu esqueci-me de fazer uma homenagem ao marido de SNU Abcacis, que foi quem, no fundo, apoiou a vinda dela para Portugal, Vasco Abcacis, e que era um gestor, um empresário, e que lhe permitiu, de alguma maneira, com uma grande abertura, e apoiou a circulação de uma jovem, muito jovem e progressista, no meio muito velho e conservador. Bom, o que é que houve de novo neles? Houve, primeiro, a convergência de características que eram muito similares. Entendiam-se muito bem, percebiam-se muito bem. Há uma fase em que eu trabalho com Francisco Sá Carneiro na elaboração de um projeto de revisão constitucional, em 1978. Ia trabalhar para a casa dele, ou melhor, para a casa de SNU, onde ele vivia. E estávamos lá longas sessões de trabalho. E ela estava à distância, a fazer o que tinha a fazer, a trabalhar nos seus livros, nas edições, nisto, naquilo, mas acompanhando tudo, com uma atenção, com uma inteligência, com uma identificação rigorosa e absoluta. Sabe o que é daquelas coisas em que se identificavam não apenas no gostarem muito um do outro, mas na visão da vida, na compreensão dos que os rodeavam. Bom, e SNU, Francisco Sá Carneiro deu à SNU uma coisa que ela, no fundo, gostava, embora sofresse imenso com isso. Ela adorava política, adorava intervenção política. Era uma militante. Como editora, era uma militante. E, portanto, encontrou em Francisco Sá Carneiro o líder militante de uma causa que a apaixonava. Sofria depois porque foi um ritmo muito intenso, tudo foi muito rápido, foi uma corrida contra a relógio e num contexto de muitos ataques, que, como eram muitos deles dirigidos contra ela ou contra eles em conjunto, ela sofria com isso. O que é que ela deu a Francisco Sá Carneiro? Ela tinha um mundo que Francisco Sá Carneiro não tinha. Francisco Sá Carneiro era um homem muito inteligente, mas não tinha viajado muito. Não conhecia os intelectuais europeus. Não lidava de perto com aquelas figuras que SNU conhecia muitíssimo bem.
E, portanto, passou a conhecer o que havia de melhor de escritores, de editores, de pensadores, e tinham uma tradição muito curiosa que era, tinham uns serões lá em casa, para convidavam estrangeiros e portugueses, de várias orientações políticas e ideológicas, para apreender o que é que se passava no mundo e na Europa. Isto no final dos anos 70 era revolucionário, não sei se estão a ver. Hoje tudo isto para vocês parece uma coisa banalíssima. Mas naquela altura não era banalíssimo. Ele ia com ela às feiras editoriais no estrangeiro. E, portanto, privava com outro mundo que alargou aquele mundo a que ele chegava pela sua fulminante inteligência. E depois foi uma experiência meteórica. Ele próprio foi um meteoro, daqueles que passam. Mas um meteoro que deixou um rastro enorme e que marcou o partido e marcou o país. Ela o mesmo, na vida editorial. Ela deixou um traço editorial e no mundo intelectual que ficou para além dela. Mas depois foi tudo muito curto, porque estão a ver, isto vai de 76 a 80. E é um período terrível. Porque em 76 ele sai de uma derrota, está a cicatrizar as feridas. 77 é um ano dificílimo, há uma divisão no partido. Essa divisão vai durar até 79. Ele sai em 77 de líder do partido, no final de 77, por divergência com aquilo que parecia ser a maioria do partido. Regressa no verão de 78, depois de um percurso complicadíssimo. Regressa e no ano de 79 a situação é muito complicada, os partidos não formam governos partidários, o Presidente da República, então o Presidente Yanes, forma governos presidenciais de iniciativa do Presidente. Francisco Sá Carneiro está contra esses governos, sistematicamente. Alguns dos quais, onde estavam antigos companheiros de partido, do início do partido. Há uma cisão em 79, lá vai outra fatia do partido, com alguns dos melhores do partido. Ele aí tem de compensar isso com uma aliança com o CDS, com o PPM e com os formadores dissidentes do Partido Socialista. Põe de pé essa aliança, ganha as eleições, o que para muitos era improvável, faz um governo, tem novas eleições, ganha as eleições, lança um candidato presidencial e, como sabem, depois morre em vésperas das eleições presidenciais. Todo esse período é acompanhado por Senu, dia a dia, colada a ele colado a Senu, com um problema adicional, só para terem uma ideia. Por razões das visões da época, Senu não podia acompanhá-lo nas cerimónias protocolares. E, portanto, como não podia acompanhá-lo, nomeadamente nas que se realizavam na presidência da República, ele deixou de vir às cerimónias na presidência da República, passou a ser substituído pelo vice-primeiro-ministro Diogo Freitas do Amaral. Levava ao estrangeiro, àqueles países onde era aceite a situação, porque nunca se concretizou o divórcio, não houve condições para um divórcio amigável e, portanto, era uma situação, foi uma situação que ainda tinha esse aspecto penalizador para um primeiro-ministro que tem uma parte da política externa muito importante. Vinham cá chefes de Estado, ou vinham cá figuras. Senu não aparecia nesse filme, e como Senu não aparecia, ele também não aparecia. Estão a ver como era complicado. Não era tão simples assim. Quando se tratava de atos públicos, comícios e tal, Senu estava sempre, embora discreta. Estava lá, mas discreta, não aparecia, aparecia ele. Mas acompanhando-o sempre. Bom, morte. Bom, as circunstâncias da morte já todos conhecem, não é? No sentido de que aquilo é uma corrida contra o tempo.
ele tinha ganho as legislativas, mas as presidenciais estavam a correr muito mal. O Presidente da República de então, o Presidente Ramalhianes, era muito forte na opinião pública. Tinha um grande peso eleitoral e o candidato que ele apoiava não tinha peso eleitoral. Portanto, era uma corrida impossível. Mas para ele não havia impossíveis, corridas impossíveis. Ele achava que ia tornar possível a corrida impossível. Mas era mesmo impossível. E, portanto, naquela corrida aconteceu um bocadinho aquilo que acontece nas campanhas eleitorais, é que as pessoas vale tudo, quer dizer, ele desdobrou-se indo aqui, acolá, e apanhava a avioneta e partia para ali, voltava dali, fazia acolá. Bom, mas ao mesmo tempo geria o Estado. E, portanto, no dia em que ocorre Camarata, ele tem uma reunião onde está quem viria a personificar a seguir a ele a liderança do partido e duradouramente a liderança do país e depois a presidência da República, Cavaco Silva, e a Mar da Costa, com que ele tinha uma empatia muito especial, apesar de ser do CDS, estavam numa reunião com os chefes militares para discutir o problema do financiamento do Orçamento de Estado para o ano seguinte, do financiamento das Forças Armadas, que era um ponto muito polémico e complicado. E à saída dessa reunião, que a Mar da Costa diz: como é que vai para o Porto? E eu disse: vou na TAP. Não, venha comigo, porque eu tenho uma avioneta em que já tenho andado a fazer campanha e tal, venha comigo na avioneta e tal, e partimos na avioneta. E, portanto, a decisão é tomada no próprio dia, tarde, porque esta conversa é para aí às 1h30, 2 da tarde. Francisco Sá Carneiro sai daí para almoçar com a equipa fundamental da campanha presidencial. Salvo erro no Tivoli, mas não tenho a certeza. Almoça tarde, começa tarde e acaba tarde. E depois disso, praticamente, ao almoço, que é uma reunião que se prolonga até à tarde, ele praticamente, não tenho a certeza, mas tenho a impressão que pouco tempo depois disso foi apanhar o avião. Estamos em dezembro, o dia acaba cedo, já era noite. Sei que a Adelina Mar da Costa me telefona, eu estava a fechar o Expresso. Na altura eu era diretor do Expresso. E estava a fechar o Expresso e eu perguntei: então como é que é? E a Adelina Mar da Costa disse: é muito simples. Isto para explicar o pós-Camarata, se não tem havido Camarata. É assim, se ganhar o presente de anos, o que é muito provável, portanto, era a convicção que havia. Estava-se em vésperas das eleições, o Francisco Sá Carneiro sai do governo, a AD continua com outro primeiro-ministro, mas ele sai do governo e vai para a Assembleia da República. Para mostrar bem que, pronto, é uma demarcação e tal, vai fazer um percurso. E provavelmente com ele sai também Diogo Freitas de Manuel. E, portanto, há uma parte que fica, a aliança continua no governo, mas ele sai do governo. E o Expresso chega a ter uma primeira página preparada com essa notícia, que quem é que viria a ser o sucessor dele. E haveria duas hipóteses, Eurico de Melo ou Cavaco Silva. Era uma das duas hipóteses que o iriam substituir. Ele sairia. Adelino estava cheio de pressa, telefona-me do Ministério da Defesa, era a Ministra da Defesa, a dizer: é assim, pronto, isto é jogar tudo por tudo, mas a sensação que eu tenho, ele era muito intuitivo, é que isto está perdido. De toda maneira, eu vou agora apanhar o avião, vou passar a buscar a minha mulher, e morreram os dois juntos, com Francisco Sá Carneiro e com o Senu, e vamos apanhar o avião para seguir. Depois as peripécias do avião, não interessa para o caso, são longas e complexas, como sabem. Houve problemas com o arranque da aeronave, houve contactos ainda com os controladores aéreos para tentar ainda arranjar bilhetes para o voo da TAP, porque se admitia a hipótese que não descolava, e depois descolou e, como sabem, logo a seguir caiu em Camarata. Bom, não vou entrar na polémica em que tenho uma posição como cidadão e agora como Presidente da República, não a vou dizer. Eu estive em várias comissões parlamentares representando outra das vítimas, o chefe de gabinete de Francisco Sá Carneiro, António Patrício Gouveia. Portanto, acompanhei a evolução do pensamento sobre essa matéria e era membro do governo quando surgiu o primeiro relatório, já no governo seguinte, sobre esta matéria. Não interessa para o caso. A dúvida que se põe foi: o que seria Portugal se não tem havido Camarata?
Ninguém sabe. Isso é o tal exercício que é impossível fazer. Mas há coisas que parecem óbvias. A primeira é que o estado de espírito, se é verdade o que Adelina Mar da Costa diz, o estado de espírito de Francisco Sá Carneiro era sair de Primeiro-Ministro e ir para o Parlamento. Fazer uma travessia do deserto, embora militando no Parlamento pelas causas em que acreditava. Nomeadamente quais? A revisão da Constituição, o fim do Conselho da Revolução e do poder militar que existia na altura, uma viragem pró-europeia, uma mudança na economia, aproximando das economias da Europa. Isto é uma transformação muito grande que depois, mais tarde, se veio a operar por 2 vezes, numa revisão em 82 e numa revisão em 89. Era a causa dele. Ia lutar por isso. Depois, parece muito difícil que ele não chegasse a Primeiro-Ministro, pela lógica das coisas, porque é evidente que naquela ocasião a AD ainda duraria um tempo, depois viria provavelmente uma alternativa mais à esquerda, ele teria tempo, era muito jovem, para ainda ser Primeiro-Ministro. E provavelmente, se o quisesse, mais tarde, Presidente da República. A questão chegou a ser equacionada no próprio ano de 1980, mas havia o problema que era Senou Abcacis. Ele teve a noção que naquela ocasião era cedo demais para poder ser Presidente da República naquela situação. E foram equacionadas outras hipóteses, e depois uma preferência por um candidato militar ainda contra o Presidente Yanes. Portanto, isto significa que muito provavelmente ele primeiro nunca deixaria de ser politicamente militante. Teria a chance de vir a ser Primeiro-Ministro, mais tarde ou mais cedo. Teria porventura a chance de ser Presidente da República. Porque ele não iria nunca desarmar. Há uma coisa que eu tenho a certeza, que ele e Senou nunca morreriam no Alentejo, numa quinta Sério? de pantufas, reformados, porque ele não era o género, nem ele nem ela. Quer dizer, a maneira de ser deles era de lutarem até ao fim da vida. E portanto, vê-los, as pessoas no fundo acabam, eu tenho a teoria de que as pessoas morrem como vivem. Ele até na tragédia de Camarate morreu como viveu. É num combate por uma causa de uma forma abrupta, violenta, com a mesma paixão com que viveu. Viveria o resto da vida, ele e ela, da mesma maneira. Não seriam daqueles casais calmos, tranquilos, que diziam um para o outro, e agora que estamos já a ficar velhinhos, vamos usar a vida, viajar muito, meter uma pré-reforma, uma reforma. Isso com eles era impossível. Era contra a natureza de um e de outro. O que é que o país fica a dever a um e ao outro? A Senou fica a dever o ela, antes do tempo, ter aberto perspectivas para a atividade editorial, para a liberdade, portanto, de expressão de pensamento, num contexto de ditadura, para um diálogo na cultura, numa altura em que isso era particularmente difícil. E depois fica a dever, de facto, o complemento essencial a Francisco Sá Carneiro, quer na parte cultural, já vos disse, quer na parte de luta solidária constante. A Francisco Sá Carneiro fica a dever, primeiro, um dos partidos estruturantes da democracia portuguesa. Os 2 principais partidos estruturantes da democracia portuguesa, um deles é fruto dele. Não é só dele, mas é essencialmente da sua liderança inicial. Fica a dever a capacidade que ele tinha de antecipar mudanças, que já não viu concretizar. Ele não viu nem o fim do Conselho da Revolução, nem o fim do poder militar, nem a integração na Europa, nem a mudança da economia, nem uma série de transformações, não as viu. Mas lutou por elas. Lutou por elas. E, portanto, essa capacidade de visão. E depois, porque foi uma história de paixão.
mais do que mero amor. Foi uma história de paixão muito intensa, muito improvável, muito contra os cânones da época, sobretudo à direita, que não à esquerda, porque foi algo que chocava os costumes daquele período. De alguma maneira ficou depois um traço mítico associado a um e ao outro e aos dois em conjunto, mas um daqueles mitos com razão de ser, porque às vezes há mitos que não têm razão de ser. Aqui não, de facto tem razão de ser, porque um e o outro eram excepcionais e porque aquele encontro foi excepcional. A história está cheia de seres excepcionais que não têm um encontro tão intenso, tão fugaz, tão rápido a terminar. Quando as pessoas, em teoria, estão a chegar ao máximo à pujança, eles não chegaram lá. Não chegaram lá. E ficou, portanto, sempre esta dúvida. E o que teria podido ser aquela paixão? E o que teria podido ser o que eles conseguiam para o país, para a sociedade, se tem vivido? Assim, ficou uma memória, ficou uma admiração e ficou uma gratidão a um e ao outro e aos dois por aquilo que deixaram e que deve dar um grande filme. Ainda por cima, por aquilo que eu vi, vocês dois apaixonaram-se pelas personagens, no sentido, e às tantas apaixonaram-se tanto que a parte chata deve ser tudo aquilo que não tinha a ver com a paixão, tinha a ver com a política, com as reuniões políticas, com essa parte, mas que era muito importante. Eu lembro de uma reunião, e com isto termino, em casa de um dirigente do PPST, que na altura ainda se chamava PPD, depois passou a PST, e em que é colocada pela primeira vez a questão da Cenoura de Cassis. E em que, como disse um vulto de esquerda liberal tradicional, diz: eu tenho que levantar aqui uma questão, toda a gente fala nisso e ninguém tem coragem de dizer. Como é que é possível? Neste país, nem é por mim, que eu não tenho problema nenhum em relação a isso, mas um país conservador, um país rural, um país que é o partista, o país que corresponde à nossa orientação política, como é que é possível? E acho que nós temos direito a uma explicação, porque isto tem relevância política, não uma mera opção pessoal. Isto tem relevância política. E o Francisco Sá Carneiro, e depois há mais 2 ou 3 que falam sobre o tema, e o Francisco Sá Carneiro diz o seguinte: isso diz respeito à minha vida pessoal. Sobre a minha vida pessoal, eu faço o que entendo que devo fazer, não vejo que isto tenha relevância política ao contrário do que foi dito, e francamente não tenho paciência para, havendo tanta coisa importante para discutir, estamos a discutir isso. Vou-me embora, que já é tarde. Muito obrigado. E saiu porta fora, tinha a Conceição à espera, e seguiu com a Conceição, porventura para jantar com a Senu, e ficou tudo assim, primeiro muitos deles estupefactos. Como é que é possível? Como é que este homem afronta o eleitorado, afronta e tal? Tempos depois, alguns tempos depois, ele chegaria a primeiro-ministro do país. Bom, e agora?